que há. Eu falei, misericórdia, Deus do céu, como é que eu faço agora? Como é que eu faço agora para dizer, Versilo, você vai para o inferno, você é do mal? É complicado. Essa postura não é mais possível para a igreja. A igreja tem que ser dialogal, a igreja tem que ser fraterna, a igreja tem que ser inclusiva. Não é relacional, não é que a gente está sacrificando, abrindo mão e baixando o nível. Mas, por exemplo, eu pastorei uma igreja que deve ter lá bem assim uns 30 homossexuais assumidos que frequentam. E eles vêm falar comigo depois do culto da noite, é muito interessante. Muitíssimo interessante. E se você perguntar para mim o que eu vou fazer, eu falo, não faço a menor ideia, companheiro, do que fazer. Não faço a menor ideia. Mas eles estão com Bíblia na mão. Teve um deles que disse assim para mim, pastor, qual é o problema? É a promiscuidade? Tem os héteros da nossa igreja que são mais promíscuos do que eu. Eu estou limpo. Eu digo, pois é, então, mas você torce para que time, né? É complicado. Então, o que é que você faz? O que você faz? Como é que você dialoga? Como é que você inclui? Como é que você fala do Evangelho? Como é que você compartilha? Como é isso? Como é isso? Isso significa que nós temos que admitir que somos uma igreja que não tem todas as respostas. Ela tem que construir respostas. Ela só pode construir respostas se ela dialogar, se ela andar junto, se ela estender a mão. Porque se ela não estende a mão, não dialoga, não se aproxima, há um gap, há uma distância, há um abismo, que é a postura, e eu entro na segunda parte, quanto tempo mais eu posso ir aí? Obrigado. Então, bom, eu vou entrar na segunda parte, que o que é que se está falando hoje sobre um novo paradigma de missão? É um paradigma de missão pós-colonialista. Porque essa postura dogmática, sectária, intransigente, legalista, eu tenho a verdade, você tem a mentira, eu estou na luz, você está na escuridão, esse é um modelo colonialista. É um modelo que confunde a proclamação do Evangelho, do Reino de Deus, com um processo civilizatório cultural. No catolicismo romano, o exemplo de uma ação evangelizadora colonialista é, por exemplo, o movimento das cruzadas. Agora, eu ouvi o Leonardo Boff dizendo o seguinte, que a América Latina não foi evangelizada ainda. Porque não se pode dizer que o branco que abusou do povo indígena, destruiu culturas e que escravizou o negro, trouxe o Evangelho para a América Latina e evangelizou a América Latina. Isso não é evangelização, isso é colonização da pior espécie. E se a gente pensar nas missões modernas do protestantismo, é um processo civilizatório. E quando a gente começa a ouvir, as pessoas têm me perguntado bastante sobre igreja emergente. O que é essa igreja emergente? Se eu gosto, se eu não gosto, se eu sou da igreja emergente, se eu não sou. Eu escrevi, inclusive, um texto dizendo que eu sou da igreja emergente faz bem uns 30 anos. É porque os caras descobriram agora que eles estão dizendo que são emergentes. Mas você pega o Brian McLaren, que é um dos
porta-vozes do movimento de Emerging Church ou Igreja Emergente, e ele diz textual e categoricamente, do que é que estamos emergindo? Ele diz assim, estamos emergindo de um cristianismo colonial, do cristianismo como religião do homem branco ocidental. Parágrafo de baixo. Tenho aprendido muito com teólogos africanos, latino-americanos, vírgula, René Padilha. Eu falei, olha, chegou na Califórnia, finalmente. Aí, porque chegou na Califórnia, as editoras evangélicas brasileiras, então, traduziram do inglês para o português, mas do espanhol para o português é ruim de traduzir, é mais difícil. Então, quando chega lá, vem para cá em português. Mas o que ele está dizendo? Eu estou saindo do cristianismo colonialista, do cristianismo colonial, do cristianismo como religião do homem branco ocidental. A famosa sigla WASP, não é? Que é White, anglo-saxão, protestante. Né? Branco, anglo-saxão, protestante. No livro do Jenkins, Philip Jenkins, A Próxima Cristandade, ele diz o seguinte, que a expressão cristão protestante branco, daqui a 50 anos, será tão estranha quanto hoje budista sueco. Budista sueco. Por quê? Porque as missões, elas funcionaram no eixo norte para o sul. Agora, o paradigma da missão é do eixo sul para o norte. O que o Samuel Escobar vai cunhar uma expressão muito interessante chamada a terceira igreja. Samuel Escobar fala da terceira igreja. Qual é a terceira igreja? A primeira igreja foi oriental, a segunda igreja foi ocidental. A terceira igreja é a igreja do terceiro mundo, é a igreja do sul. É a igreja que vem da África, a igreja que vem da América Latina, a igreja que vem do terceiro mundo. A coisa mais interessante é você imaginar que na Calçada da Fama, em Los Angeles, tem uma igreja universal do Reino de Deus. Isso é um negócio surreal, pessoal. É surreal, porque os caras trouxeram o evangelho para cá, aí o evangelho caiu aqui, deu essa salada toda, pegaram macumba, catolicismo e protestantismo, mexeram no caldeirão, deu a universal do Reino de Deus. Aí os caras foram lá e plantaram o caldeirão na Calçada da Fama em Los Angeles. Só que quem frequenta o caldeirão da Calçada da Fama em Los Angeles, quem é? É o hispano. Não é o americano. É o imigrante sul-americano que foi morar em Los Angeles. Só que é outro evangelho, é outro negócio completamente louco. E o que está se discutindo agora é que existe uma visão diferente de evangelho que está se estabelecendo no terceiro mundo. Agora eles começam a pensar em teologia da libertação, teologia da missão integral, e começam a dialogar sobre isso daí. O paradigma é do evangelho que chega como força de transformação da realidade. Esse é o conceito de missão do David Bosch. O novo paradigma da missão é que a missão é de Deus, não é da igreja. A igreja é instrumento na missão de Deus. Deus é um Deus em missão. E a igreja, ela entra na missio Dei, na missão de Deus. E ela vai para o chão, e o evangelho que chega não é um evangelho de doutrinação, não é um evangelho de filosofia, é um evangelho de encarnação. E o conceito de missão do David Bosch, eu recomendo, se você quiser, na minha opinião, o maior tratado de missiologia que existe em português é Missão Transformadora, de David Bosch, que por um acaso é um sul-africano. Então, o conceito de missão do David